Saudações, pessoal, tudo bem? Você já se perguntou se a sua fé é imposta pela tradição ou se ela foi construída em conjunto com o seu raciocínio? Eu já falei sobre fé em outro vídeo, e nesse vídeo a gente vai conhecer o conceito de fé raciocinada, que vai ajudar a transformar a sua fé em algo mais forte e que agrade tanto o seu coração quanto a sua mente. Vamos lá? E se eu te disser agora que a fé, ela não se opõe à razão, mas que elas podem andar lado a lado. Elas só não vivem em harmonia quando a fé é uma fé cega que não admite ser questionada ou quando a razão é aquela razão que não vai admitir absolutamente nada, que ela é totalmente materialista, não vai admitir absolutamente nada fora do que hoje chamamos de matéria, ou nada que possa ser medido ou constatado pelos equipamentos que hoje existem. Além disso, você vai perceber que não precisa abandonar sua inteligência na porta do seu local de fé. Eu acredito que Deus não erra e não faz nada inútil. Se Ele nos deu a nossa inteligência, será que é correto supor que para tratar dos assuntos mais importantes da nossa existência, a gente não deveria usar a nossa inteligência? O conceito de fé raciocinada foi trazido por Allan Kardec, mas isso não significa que ele seja somente de quem é espírita ou quem segue a doutrina espírita. Assim como diversas descobertas humanas durante a história que não pertencem só a quem descobriu, é um conhecimento universal, a fé raciocinada, por mais que tenha sido descoberta, idealizada, vamos dizer assim, por Allan Kardec, ela é um conhecimento universal. E o que ele diz, né, no principal enunciado sobre a fé raciocinada? Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E isso a gente vai ver que é o que a fé raciocinada faz. Ela anda junto com as descobertas da própria humanidade com relação à lei natural. O que a fé raciocinada não é? Ela não é espírita, como eu acabei de falar. Ela pode ter sido um conceito trazido pelo codificador da doutrina espírita, mas ela não se resume ao espiritismo. Ela pode ser aplicada em qualquer que seja a sua crença, não é imutável. Pois bem, se eu falei para vocês que é uma fé que te faz acreditar com uma compreensão e que ela vai se adequar ao conhecimento da época, então ela não vai ser imutável, ela vai andar com a realidade que a humanidade vai enfrentando, os novos conhecimentos, as novas ah, descobertas, até da ciência, principalmente da ciência. A ciência vai desvendando o funcionamento das leis naturais e a fé raciocinada vai entendendo que aquilo, né, é correto, é real e vai se adaptando e vai ainda assim acreditando em Deus, né? Então, ela não é dogmática. Por ela ser essa coisa mutável, não vai ter, ela não aceita um porquê sim, você não pode questionar isso, ela não aceita dogmas. Por quê? Porque ela vai evoluir. Então, certos dogmas, por exemplo, são hoje até meio fantasiosos, porque já está muito mais do que provado que certas coisas não são exatamente ao pé da letra como foi dito nas escrituras e tudo mais. Então a ciência vem colaborar conosco, fazendo aquele conhecimento que parecia mágico se tornar mais crível, e aí nós acreditamos mais ainda por ser algo que realmente faz muito mais sentido. Então ela não é dogmática, tá? Não é imposta,
porque você não vai aceitar também certas imposições, porque você vai procurar o seu próprio conhecimento, seus próprios porquês e comos, você vai estudar por conta própria, e é algo muito importante na fé raciocinada, você estudar, você se esclarecer, né? Eu até falo aí embaixo, estude e liberte-se. Isso não quer dizer que você vai deixar sua religião, quer dizer que você vai ganhar é, ferramentas para entendê-la de um jeito muito mais, que faça muito mais sentido e que vai ser muito mais parte de você do que simplesmente aceitar porque sim, ou porque não, ou porque é assim e pronto, e acabou, tá? E aí vem algo muito importante, que é, ela não é fanática. Ela, por você ter essa questão do questionamento, e vamos lembrar aqui que questionamento não é ser chato, não é questionar tudo e não acreditar em nada, não é nada disso, tá? É você questionar de uma forma para tentar entender, não questionar só por discordar, pelo prazer de discordar, tá? Então, nisso que você questiona, você vê que às vezes até coisas que não fazem sentido, você já evita fazer, por mais que você continue na religião. E aí eu vou dar um exemplo extremo que não faz parte, graças a Deus, no nosso dia a dia, mas que em camadas menores faz. Vamos supor, aquelas pessoas, os terroristas, são todos religiosos. Eles seguem uma religião. Só que alguém distorce aquela religião e fala que ele tem que se explodir, vai matar pessoas inocentes e que Deus não só aprova, como vai premiá-lo por isso. Se você tem um mínimo de fé raciocinada e você ouve uma coisa dessa e você também tem o seu conhecimento próprio das suas escrituras, vamos dizer assim, da sua religião, você vai falar: opa, esse cara aí tá me falando um negócio muito absurdo. Deus nunca ia desejar isso, Deus nunca ia querer isso. Não, não é uma solução. Então aí não existiriam atos terroristas. Mas também a fé que faz você brigar com pessoas, ou parar de visitar, ou parar de falar, ou maldizer pessoas que têm outras crenças, outras religiões, só porque discorda da sua crença em alguma coisa, também é um tipo de fanatismo. Porque você está sendo irredutível. Você está sendo como se fosse dogmático, não aceitando nenhum tipo de questionamento. Isso também é muito perigoso. E eu digo para vocês, do pouco que eu conheço do espiritismo e de outras religiões, porque eu gosto de conversar, dialogar, perguntar para as pessoas as coisas e entender o ponto de vista delas, eu vejo que nós temos em todas as religiões muito mais semelhanças, muito mais porque se abraçar do que porque virar cara um para o outro. Nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Então isso também vai fazer você abrir a sua mente e olhar de uma forma como até estuda as outras religiões e entender. E você vai ter essa visão também dessa similaridade muito maior do que a diferença, tá bom? E não diminui Deus. Você considerar os avanços da tecnologia, da ciência, do estudo humano, né? No caso do espiritismo, até do conhecimento trazido pelos espíritos para nós, né? Da nossa vida real, da nossa vida após a vida e tudo mais, isso não diminui Deus, pessoal. As leis naturais estão aí. O que a ciência às vezes vai fazer é nos ajudar a entender as leis naturais de uma forma mais clara, menos mística, menos mágica. Isso, para mim, não só não diminui Deus, mas como você acaba entendendo o quão maravilhoso é aquele processo, que às vezes é simples falar é assim porque é assim. Não, você entende o quão maravilhoso e perfeitos são certos processos que a ciência acaba descobrindo, eu acho que aumenta, torna Deus ainda maior, porque mostra que ele faz as coisas de um jeito realmente
perfeito, que não são criações assim mágicas, que é um mecanismo, que é um sistema perfeito, maravilhoso. Então ela não diminui Deus. Agora vamos falar do que a fé raciocinada é. Libertadora. Ela é libertadora porque através do estudo ela te liberta de manipulações e crenças limitantes. Ela é acolhedora. Quando você, como eu falei agora há pouco, quando você estuda, e aí você não vai estudar só o que a sua crença te apresenta, você começa a sentir necessidade de estudar outras coisas. Perguntar realmente interessado na religião dos outros, o como que é, o que eles acreditam, como eles explicam certas coisas, como que é, como que não é. Você tendo essa postura de estudo, ela se torna até acolhedora, porque é o que eu falei, você começa a ver mais semelhanças do que diferenças entre as religiões. E se você era uma pessoa que às vezes você brigava, discordava, queria impor a sua opinião, não, você passa a ser mais acolhedor, você vai entender a visão que a pessoa tem, e por mais que você discorda, você vai ter conflito de ideias, mas você não vai ter confronto, não vai ter briga, tá? Ela é responsável. E aí é uma coisa que talvez alguns gostem, outros não gostem. O que que eu falo dela ser responsável? Ela vai te responsabilizar, ela vai trazer também para você responsabilidade das coisas. Você entendendo as coisas, você vai ver que às vezes tudo que acontece com você, como você é, deixa de ser, as pessoas que estão em torno de você, os ambientes que você cria em torno de você e que atraem esse tipo de pessoa, tudo é responsabilidade dos seus atos. Então, ela, embora ela é acolhedora, ela também vai ser te cobrar um pouco, porque ela vai te colocar numa situação quando você começa a pensar nas coisas e tornar a coisa um pouco mais racional, você vai ver que muito se origina no seu comportamento, no seu bom ou no seu mau comportamento. Então ela vai te responsabilizar. O reflexiva é porque quando você começa a estudar, né, e entender as coisas por si mesmo, você começa a parar e pensar. Pensar no que você ouve dos outros, pensar depois numa situação, o que você falou e como você falou com os outros. Até no seu local de fé, de crença, você vai ouvir certas mensagens, depois você vai chegar em casa e vai refletir mais. Então, você vai começar a refletir muito mais na sua vida, nas suas ações, no que você ouve e vê, do que antigamente, pode ter certeza, tá? Ativa. Ativa no ponto de que você acaba, como eu falei no vídeo da fé, você acaba vendo que não dá para terceirizar a sua fé, que sua fé não é de barganha, que sua fé não é moeda de troca, e você tem que ter uma fé ativa. Você tem que agir. Também só ficar estudando, questionando, discutindo com os outros. Não, não. Você vai ter que pegar esse conhecimento e aos poucos ir colocando em prática. Então ela vai também te mostrar que ela tem que ser algo ativo, em movimento. Jesus não falou do amor e caridade? Amor e caridade não é estático, amor e caridade é movimento, amor e caridade é ação. Senão não tem como ter amor e caridade. Então, ela vai te ensinar você a agir cada vez mais, tá? E é autônoma por causa disso, é o que eu falei, você ainda vai receber o conhecimento no seu local de fé, você ainda vai continuar seguindo, só que você vai começar, e é um caminho sem volta, quando você começar a estudar, se interessar mais, ler outros livros, se interessar por conhecimentos que vão agregar ao conhecimento religioso que você tem também, e são, muitas vezes são outros conhecimentos religiosos também, ou seja, tudo coisa que vai te levar para o caminho do bem, né, para a luz, você sente essa necessidade, esse prazer do estudo e da busca do conhecimento. Então você vai se tornar mais autônomo, você não vai só receber aquela resposta pronta, aquilo, faça isso, faça aquilo, não.
Você mesmo vai ter as suas respostas, juntando tudo que você aprende, seja no seu local de fé ou com o estudo que você faz, e você vai ter essa autonomia do como você leva a sua vida, tá? Então ela é autônoma. Ficou claro, pessoal, que a fé raciocinada ela não é uma ausência de fé, mas ela é uma fé mais madura? Ela é a coragem de mergulhar nas suas dúvidas e encontrar respostas que sejam verdadeiramente suas. É transformar um eu acredito porque me disseram, porque eu ouvi falar, num, eu creio porque agora eu entendo, eu compreendo, e aí sim eu acredito. A fé raciocinada nos convida a sermos trabalhadores da nossa própria salvação, usando essa faculdade do raciocínio que o Criador nos deu como bússola nessa nossa jornada. E aí, pessoal, vamos cada um na sua fé, na sua crença, colocar a fé raciocinada em prática, tornando a nossa fé mais profunda e sendo pessoas melhores? E você, o que achou desse assunto? Já tinha pensado em exercitar uma fé mais curiosa e mais questionadora? Compartilhe aí nos comentários as suas impressões e as suas opiniões. E se esse conteúdo foi relevante para você, curta, compartilhe e principalmente ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrem-se, pessoal, não tenham medo de questionar, tenham medo de não evoluir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.